O fogo dançava nas paredes do templo cartaginês, enquanto o incenso queimava lentamente, misturando-se ao cheiro metálico do sangue fresco que ainda gotejava do altar de pedra. Era o ano de 238 a.C., e um menino de apenas 9 anos caminhava em direção ao altar sagrado, seus pequenos pés descalços pisando no chão frio de mármore africano. Hannibal Barca olhava fixamente para o pai. Amílcar, cujo rosto marcado pelas cicatrizes da guerra refletia a luz dourada das tochas. O general cartaginês havia perdido a primeira guerra púnica contra Roma apenas alguns anos antes, uma derrota que queimava em sua alma como ferro em brasa. "Meu filho", murmurou Amílcar, colocando a mão pesada sobre o ombro do garoto. "Hoje você fará um juramento que mudará o destino de 2 civilizações." O menino não compreendia completamente o peso daquelas palavras, mas sentia a intensidade no olhar do pai. Cartago, a grande potência comercial do norte da África, atual Tunísia, havia sido humilhada por Roma. Suas frotas destruídas, suas riquezas saqueadas, seu orgulho despedaçado. Com o sangue do sacrifício ainda escorrendo pelo altar, Hannibal ergueu sua pequena mão e pronunciou as palavras que ecoariam através dos séculos. "Juro ódio eterno a Roma. Nunca serei amigo dos romanos." Naquele momento, nas profundezas da África, nascia o pesadelo que assombraria o maior império do mundo antigo. 21 anos haviam se passado desde aquele juramento sagrado. O menino de 9 anos havia se tornado um homem de ferro, forjado nos campos de batalha da Península Ibérica. Hannibal Barca, agora com 30 anos, comandava os exércitos cartagineses, com uma maestria que fazia seus soldados o venerarem como um deus da guerra. Cartago, a pérola do norte da África, pulsava com o ritmo frenético de uma civilização que se preparava para a guerra total. Suas ruas estreitas ecoavam com o barulho de ferreiros forjando espadas, o relinchar de cavalos de guerra e os gritos de comandos em dezenas de idiomas diferentes. O exército de Hannibal era um mosaico de povos: berberes das montanhas do Atlas, núbios do Vale do Nilo, iberos das planícies espanholas, e os temíveis elefantes de guerra, vindos das selvas da África subsaariana. Roma controlava o Mediterrâneo. Suas frotas patrulhavam cada rota marítima, tornando impossível um ataque naval direto. Mas Hannibal havia herdado mais do que o ódio do pai. Herdara também sua genialidade estratégica. Enquanto os senadores romanos debatiam políticas em seus palácios de mármore, o general africano estudava mapas e traçava uma rota que nenhum comandante romano jamais imaginaria. "Atacaremos pelo norte", declarou Hannibal a seus generais, apontando para os Alpes no mapa, através das montanhas que eles consideram intransponíveis. Seus oficiais o olharam como se houvesse enlouquecido. 90.000 homens e 37 elefantes através dos Alpes? Era um plano tão audacioso que beirava a loucura. Mas Hannibal sorriu, o sorriso de um homem que havia prometido à sua alma que Roma tremeria. O outono de 218 a.C. trouxe consigo o espetáculo mais extraordinário que a Europa já havia presenciado. Através dos desfiladeiros gelados dos Alpes, uma coluna interminável de soldados, cavalos e elefantes africanos avançava lentamente contra o próprio inverno. Hannibal cavalgava na vanguarda, sua armadura dourada contrastando com a brancura da neve. A cada passo, o exército enfrentava novos horrores. Tribos bárbaras atacavam de emboscada, rolando pedras gigantescas sobre os soldados. Avalanches sepultavam centenas de homens em segundos. O frio cortava através das armaduras como lâminas afiadas, e os elefantes, acostumados ao calor africano, morriam um por um. "General", sussurrou um de seus comandantes,
Perdemos mais da metade do exército. Os homens estão falando em deserção. Hannibal parou sua montaria e olhou para trás. O que antes era um exército magnífico, agora parecia uma procissão de fantasmas. Soldados com os pés congelados, cavalos mortos ao longo do caminho, elefantes que não conseguiam mais caminhar. Mas em seus olhos ainda ardia o fogo daquele juramento feito há tantos anos. Digam aos homens, sua voz ecoou através das montanhas, que do outro lado dessas montanhas está Roma, e Roma vai pagar por cada gota de sangue cartaginês derramada. A travessia durou 15 dias de inferno. Quando finalmente desceram para as planícies da Itália, apenas 26.000 homens restavam dos 90.000 que haviam partido da Espanha. Mas aqueles que sobreviveram haviam se transformado em algo mais do que soldados. Eram fantasmas sedentos de vingança, liderados por um homem que havia jurado destruir Roma ou morrer tentando. O nome de Hannibal espalhou-se pela Itália como uma praga. Em apenas 2 anos, o general africano havia transformado a península em um campo de pesadelos para as legiões romanas. 3 batalhas moldaram o terror que se instalou no coração do império. Em Trébia, no inverno gelado de 218 a.C., Hannibal atraiu o cônsul romano Semprônio para uma armadilha mortal. 40.000 legionários marcharam confiantes contra o exército cartaginês, apenas para descobrir que haviam caminhado direto para um massacre. Quando o sol se pôs, apenas 10.000 romanos conseguiram escapar, deixando para trás um mar de sangue na neve. Mas foi no lago Trasimeno que Hannibal revelou sua verdadeira genialidade. Envolvendo-se na neblinada manhã, ele posicionou seus homens nas colinas ao redor do lago. O cônsul Flamínio, ansioso por vingança, marchou suas legiões direto para a emboscada. Em 3 horas, 15.000 romanos morreram, incluindo o próprio Flamínio. A água cristalina do lago tingiu-se de vermelho e os peixes se alimentaram de carne romana por semanas. Porém, foi em Canas que Hannibal selou seu nome na história para sempre. Enfrentando um exército romano de 80.000 homens, o maior já reunido pela República, ele executou uma manobra que seria estudada por generais durante milênios. Fingiu recuar no centro, atraindo os romanos para uma armadilha mortal. Então, como as garras de um leão, seus flancos se fecharam em torno do inimigo. Em um único dia, 50.000 romanos morreram. Corpos se empilhavam tão alto que formavam colinas de carne. Hannibal ordenou que coletassem os anéis dos cavaleiros mortos, 3 bushels de ouro puro, que enviou a Cartago como prova de sua vitória. Em Roma, o pânico tomou conta das ruas. Pela primeira vez em sua história, a cidade eterna considerou render-se. Mães sussurravam o nome de Hannibal para assustar crianças rebeldes. Hannibal ante portas, Hannibal está às portas, tornou-se o grito de terror que ecoava pelos bairros. O Senado romano, em desespero, chegou a discutir abandonar a cidade. O rei africano não havia apenas vencido batalhas, havia quebrado o espírito de Roma. Hannibal compreendia algo que escapava a muitos generais. A guerra verdadeira não se travava apenas nos campos de batalha, mas nas mentes dos homens. Após Canas, quando tinha Roma à sua mercê, ele tomou uma decisão que confundiu tanto aliados quanto inimigos. Não atacou a cidade diretamente. Você sabe vencer, Hannibal, teria dito seu comandante de cavalaria, Maharbal, mas não sabe usar a vitória. Mas o general cartaginês via além da conquista imediata. Ele havia estudado o caráter romano, sua teimosia, sua capacidade de resistir mesmo diante do desastre. Atacar Roma poderia uni-los em desespero final. Em vez disso, Hannibal escolheu uma estratégia mais sutil e devastadora. Ele permaneceu na Itália como uma presença constante e aterrorizante, uma sombra que pairava sobre cada decisão romana.
Sua mera existência era uma ferida aberta no orgulho imperial. Cidades inteiras se rebelavam contra Roma, preferindo se aliar ao libertador africano. Siracusa, Capua, Tarento, uma após outra, as cidades italianas mudavam de lado. O general aplicava o que mais tarde Sun Tzu codificaria. A suprema excelência consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Cada dia que passava sem uma vitória romana era uma vitória psicológica para Hannibal. Ele havia transformado a própria presença em uma arma. E Roma sangrava lentamente, corroída pelo medo e pela incerteza. O terror que ele inspirava era tão profundo que, mesmo quando não estava presente, sua influência se fazia sentir. Generais romanos hesitavam antes de cada movimento, sempre perguntando: onde está Hannibal? O que ele planeja? O rei africano havia se tornado o fantasma que assombrava o império. O tempo parecia ter parado na Itália. Década após década, Hannibal mantinha-se como uma presença constante e ameaçadora na península, um lembrete vivo de que Roma não era invencível. Seus soldados, outrora um exército poderoso, haviam se transformado em uma força fantasma que sobrevivia com o que conseguia tomar da terra. Sem reforços significativos de Cartago, que estava mais preocupada com suas próprias disputas internas e comércio, Hannibal teve que se reinventar. Ele se tornou um mestre da guerra de guerrilha, atacando onde menos esperavam, desaparecendo antes que as legiões pudessem responder. Suas táticas evoluíram, adaptando-se à realidade de recursos limitados, mas conhecimento íntimo do terreno. Roma, por sua vez, aprendeu dolorosamente a evitar confrontos diretos. Desenvolveram a estratégia fabiana, nomeada após o general Fábio, o cunctator, o delongador, que consistia em seguir Hannibal à distância, evitando batalhas decisivas, cortando suas linhas de suprimento e desgastando lentamente suas forças. Era uma guerra de nervos tanto quanto de espadas. Hannibal, agora com cabelos grisalhos, mas ainda com o fogo da juventude nos olhos, mantinha viva a promessa feita em criança. Cada ano que permanecia na Itália era uma afronta a Roma, uma prova de que mesmo o maior império podia ser desafiado por um homem determinado. Mas o isolamento cobrava seu preço. Seus soldados envelheciam, morriam ou simplesmente desapareciam na vastidão da Itália. O general africano se via cada vez mais sozinho, sustentado apenas pela força de sua obsessão e pela memória daquele juramento sagrado feito há tanto tempo. Em 204 a.C., Roma finalmente encontrou em Públio Cornélio Cipião um general que havia aprendido as lições de Hannibal. Jovem, brilhante e sedento de glória, Cipião havia estudado cada movimento do general cartaginês, analisado cada uma de suas táticas, compreendido sua genialidade estratégica. Mas onde Hannibal havia sido o estudante, Cipião se tornara o mestre. A jogada foi brilhante em sua simplicidade. Em vez de continuar perseguindo Hannibal pela Itália, Cipião convenceu o Senado romano a autorizar uma invasão direta à África. Se Hannibal não podia ser derrotado em solo italiano, seria forçado a voltar para casa para defender Cartago. A notícia chegou a Hannibal como um golpe no estômago. Após 16 anos aterrorizando Roma, ele que havia forçado o império à beira da rendição, agora via sua própria cidade natal ameaçada. O caçador havia se tornado caça. A decisão de deixar a Itália foi a mais dolorosa de sua vida. Seus soldados, aqueles veteranos que haviam compartilhado com ele cada privação e cada vitória, choraram abertamente quando souberam que teriam que abandonar a terra que havia sido seu lar por tanto tempo. Alguns se recusaram a partir, preferindo permanecer na Itália como colonos ou mercenários. Hannibal caminhou até o porto de Crotona uma última vez, olhando para as montanhas onde havia conquistado tantas vitórias. 16 anos de sua vida, 16 anos de terror romano,
chegavam ao fim. Mas o juramento permanecia vivo, queimando em sua alma como no primeiro dia. As planícies de Zama, em 202 a.C., testemunharam o confronto entre dois dos maiores generais da antiguidade. De um lado, Aníbal Barca, o terror de Roma, com 45 anos e décadas de experiência militar. Do outro, Cipião Africano, de apenas 31 anos, mas armado com todas as lições aprendidas, observando seu adversário. Pela primeira vez em sua carreira, Aníbal lutava em posição defensiva. Seus elefantes, que outrora haviam sido suas armas secretas, foram rapidamente neutralizados pelas táticas romanas. Cipião havia aprendido com os erros de seus predecessores, criando corredores em suas formações por onde os elefantes podiam passar sem causar danos. A batalha foi brutal e decisiva. As táticas que Aníbal havia usado para destruir tantas legiões romanas agora eram empregadas contra ele. O movimento de pinça, a coordenação perfeita entre infantaria e cavalaria, a exploração psicológica do terror, tudo isso agora servia a Roma. Quando o sol se pôs sobre Zama, Aníbal havia sofrido sua primeira grande derrota. 20.000 cartagineses jaziam mortos no campo de batalha. A Segunda Guerra Púnica havia terminado, e com ela, o sonho de destruir Roma. Nos anos seguintes, Aníbal viveu como um fugitivo, oferecendo seus serviços como mercenário a qualquer rei que quisesse desafiar Roma. Da Síria ao Egito, o antigo terror romano vagava como uma sombra de si mesmo, ainda perseguido pelos agentes de seu inimigo ancestral. Em 183 a.C., em Libissa, na atual Turquia, cercado por soldados romanos, Aníbal tomou a decisão final. Aos 64 anos, ele bebeu o veneno que sempre carregara consigo, preferindo a morte à humilhação da captura. Suas últimas palavras ecoaram através dos séculos. Vamos libertar Roma do medo de um velho. A morte de Aníbal não encerrou sua história, ela a imortalizou. Nas escolas militares de todo o mundo, seu nome ainda é estudado como sinônimo de genialidade estratégica. Generais como Napoleão, Alexander e até mesmo comandantes modernos estudam suas táticas, tentando desvendar os segredos de como um homem conseguiu abalar o maior império de sua época. Mas o legado de Aníbal transcende a arte militar. Ele representa algo mais profundo e universal: o poder da determinação individual contra sistemas aparentemente invencíveis. Um homem de origem africana, com recursos limitados e enfrentando o maior império do mundo antigo, conseguiu durante décadas manter Roma em estado de terror constante. Suas lições ecoam através dos séculos. A importância da inovação disruptiva, atacar onde o inimigo menos espera, a força da liderança pessoal, manter a disciplina e o moral mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. O poder da guerra psicológica, vencer a mente antes de vencer o corpo. Aníbal nos ensina que grandes mudanças muitas vezes começam com um único indivíduo disposto a desafiar o impossível. Que sistemas poderosos podem ser abalados por quem pensa diferente, age diferente e se recusa a aceitar que algo é impossível. Sua história é um lembrete de que o verdadeiro poder não reside apenas em exércitos ou riquezas, mas na força de vontade, na inteligência estratégica e na coragem de perseguir um sonho mesmo quando todos o mundo diz que é impossível. E você? Qual é o seu Roma pessoal? Qual é o obstáculo que parece intransponível em sua vida? Aníbal Barca, o rei africano que quase destruiu Roma, nos mostra que com estratégia, determinação e coragem para fazer o impossível, até mesmo impérios podem tremer diante de um único homem decidido a mudar o mundo. Se esta história épica de Aníbal Barca te inspirou, deixe seu like para apoiar o canal. E se você quer descobrir mais segredos e histórias incríveis da África que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.
Nos comentários conte. Qual estratégia de Hannibal você aplicaria na sua vida hoje? Vamos debater juntos.